Olá, a partir de agora você está em Conexão Legal. Gostaria de agradecer os e-mails que nós recebemos no lp@leandropinto.es, você que nos enviou pauta de programa, sugestões a respeito do nosso programa, ou até mesmo perguntas para o IDC, o Instituto Internacional de Direito Comparado, nosso muito obrigado. Se nós não devolvemos ainda um e-mail para você com a resposta, não se preocupe, é que o número é imenso de e-mails, nós estamos revisando esses e-mails, terminando de lê-los e mandaremos para você a resposta muito em breve. Meu muito obrigado por participar e fazer com que o nosso Instituto cresça a cada dia. O livro de hoje, aliás, para aqueles que estão vendo nosso programa pela primeira vez, nós aqui temos o costume de sortear ao final do mês 4 livros, que são os livros da semana. 4 ou 5, dependendo do mês. Então, você aí de casa, ingresse lá no nosso site, o idc.org.br, faça o seu cadastro e concorra aos livros aqui do nosso Instituto. O intuito do IDC é justamente disseminar o direito. E para isso, nós usamos aqui vários institutos, que é um deles a distribuição de livros. O livro de hoje é do professor Mangabeira, inclusive o livro da semana passada foi do professor Mangabeira, até porque nós temos vários livros dele, e esse livro é muito interessante, é o Law in Modern Society. Ele fala a respeito do contrato social, né? E qual é hoje, inserido no nosso contexto, a ideia de contrato social. Então eu indico a leitura e nós vamos estar, você vai estar concorrendo a esse livro. Então entre lá no nosso Twitter também, o @leandropinto_, para você também concorrer. Hoje nós estamos estreando, aliás, uma série de 3 programas com o advogado Renato Opsi-Blum. Nós vamos falar um pouquinho a respeito da internet. O primeiro programa vai ser a respeito da regulação da internet. O segundo programa vai falar um pouquinho de redes sociais e qual é o futuro das redes sociais e da própria internet. E no terceiro e último programa nós vamos fazer um apanhado geral sobre a internet, né? Eu acho que isso é muito proveitoso, principalmente para a época que nós estamos. Então, com vocês, Dr. Renato Opsi-Blum. Bom dia, doutor. Bom dia, muito obrigado. Boa tarde, boa noite, dependendo do horário, né, dos nossos espectadores. Na TV Justiça de manhã, nas outras afiliadas pelo dia inteiro. Então pronto. Muito obrigado pela sua presença. presença. Uma honra estar aqui novamente aqui no nosso programa. Uma honra. Obrigado. Primeiro programa, primeiro tema, regulamentação na internet. No Brasil nós temos algumas ideias, né, alguns projetos, até uma comissão no nosso legislativo. Nos Estados Unidos alguns também dando problema. Fala um pouquinho para a gente sobre a regulamentação no Brasil e lá fora. Sabe, Leandro, talvez seja o tópico mais desafiador que nós temos hoje. Concordo. Primeira questão, a gente discute muito isso em sala de aula, inclusive, nós precisamos ter uma lei ou leis específicas regulando a internet. A internet não é apenas uma nova ferramenta, uma nova forma de se expressar. Essa é uma questão fundamental para que a gente possa desenvolver algumas ideias aqui. Então, eu costumo dizer o seguinte, olha, hoje, nos comportamentos que nós adotamos hoje usando as grandes redes, ou a grande rede, talvez 95% das condutas que nós consideramos condutas erradas ou até ilegais, nós temos uma certa cobertura pela legislação brasileira em vigor. Significa dizer que 5% nós temos que legislar, criar novas condutas, como, por exemplo, o acesso a um sistema, o acesso ao nosso computador, na nossa casa. Por mais absurdo que seja, até em função da nossa dependência hoje, quando alguém tenta e consegue acessar os nossos computadores mediante tentativa e erro do login da senha, a pessoa não vai entrar hoje dentro da nossa casa, ela vai entrar em mais que isso. Ela vai entrar em um dispositivo que tem muito mais coisa que a nossa própria casa. Sim. Nós temos os e-mails, nós temos documentos, fotografias, vídeos, né, de toda a natureza. Essa dependência nossa, cada dia gera mais conteúdo. Então, não seria adequado, justo e equilibrado, né, que nós tivéssemos essa proteção? Dependência, isso é irreversível, né, Leandro? Irreversível. Então, não seria justo nós tivéssemos uma proteção jurídica mínima para isso, para essa conduta, para esse exemplo? Me parece que sim, às vezes até muita gente se surpreende quando eu coloco essa questão. Mas a gente não tem essa proteção, a legislação já não fecha ou já não tipifica essa conduta da invasão de um computador pela internet? E a resposta, infelizmente, é negativa. Não, por mais absurdo que possa parecer. Está aí um exemplo que nós precisamos legislar. Da mesma forma, alguém que cria um vírus. A criação, o desenvolvimento hoje do que a gente chama de código malicioso não representa uma conduta típica, né? Por mais absurdo e, novamente, por maior que seja o potencial ofensivo
Você pode dano, tipificar o dano efetivo, mas não a conduta. Mas não a conduta, né? E o dano? Se a gente for tipificar o dano, quer dizer, qual o poder destrutivo de um vírus hoje? É imenso, né? Os últimos vírus, as pesquisas que foram feitas e a contabilização dos prejuízos superou alguns bilhões de dólares. Aqui no Brasil, se fosse pela conduta típica do 163, que é o crime de dano, teríamos uma pena máxima de 6 meses. A pessoa não vai para a cadeia, 6 meses de detenção, não vai para a cadeia, vai o quê? Pagar uma multa ou prestar um serviço à comunidade? Sim. E aí vem a pergunta, isso é proporcional? E a teoria do desestímulo e a função inibitória da norma? Nesse caso, fica prejudicada. Mas é o que nós começamos a conversar. Precisamos, então, regulamentar? Esse é um desafio só brasileiro? Não, um desafio global. Existem uma série de dificuldades nessa regulamentação que eu entendo que é necessária para alguns pontos e alguns aspectos. Citamos 2 aqui agora, né? E nos 95%, nós já temos uma cobertura vigente, né, na legislação atual. Na minha opinião, nós temos aí uma boa cobertura de uns 60%. Temos aí que melhorar em torno de 25%, 35%. E o que é melhorar? É evoluir, né, atualizar a legislação. E se preocupar em atualizar ela o mais rápido possível. Mas assim, isso é muito importante. Instantaneamente, como é a internet? A internet é muito rápida. Então não adianta nós criarmos uma lei hoje, porque daqui 6 meses ela vai estar obsoleta. E você tocou num ponto fundamental. O direito vem sempre após o fato. Como é que nós vamos fazer para conseguir condições mínimas para que o direito consiga vir, não na mesma velocidade, né? Seria demais, mas numa velocidade mais próxima, né? do fator fato. Fazer atualização do nosso direito. Como? Literalmente a atualização. Nós temos software. Eu não vou sugerir isso, né? Mas seria algo parecido. Nós temos projetos de lei que estão em tramitação no nosso Congresso há mais de 15 anos, sim, tratando o mesmo assunto. Daqui a pouco, essa discussão toda que foi feita não vai servir para nada. Então, nós temos que ter uma forma. Qual seria essa forma? Não adianta nada só nós criticarmos aqui e não trazermos soluções. Então, me parece que não tem outro jeito, a não ser que nós tenhamos especialização para esse assunto, né? Então, vamos tratar de tecnologia, vamos tratar de internet, vamos tratar de interatividade. Nós temos que ter um legislativo especializado que só vai fazer isso, para que nós tenhamos aí também um prazo específico, ou prazos mais curtos, de acordo, né, com a exigência da regulamentação, da natureza da norma. Temos que ter também judiciário especializado, juízes, varas especializadas, advogados, Ministério Público especializado, polícia especializada, já temos algumas iniciativas nesse sentido. Mas, na minha opinião, não tem outro jeito. Sim. Porque o ponto que você tocou... É muito complexo também, né? Doutor Renato, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Você aí de casa, continue conosco em Conexão Legal. Olá, retornamos em Conexão Legal, hoje entrevistando o advogado, professor Renato Opsi-Blum, falando um pouquinho sobre a internet. Eu queria só esclarecer a você aí de casa que nós estamos fazendo uma relação de 3 programas. Então são 3 programas, o primeiro dele, nós estamos tentando falar um pouquinho sobre a regulamentação da internet e, para tanto, a questão anterior que ficou justamente essa, como ser tão ávido na legislação, na legislatura desses procedimentos, quanto é a questão da internet de modo geral. A internet é extremamente veloz, a nossa sociedade é extremamente veloz, o nosso legislativo não consegue ser tão veloz. Então, nós estamos aqui instituindo maneiras, dando ideias de como a gente pode praticar isso. E o doutor Renato falava com referência ao Ministério Público, a questão dos órgãos de vigilância, como é que a gente pode efetivar isso? E você tocou naquele ponto que eu vou ressaltar novamente, questão tempo. Questão tempo é primordial. Porque a forma mais comum de você conseguir chegar à autoria, porque não adianta nada nós discutirmos aqui legislação e não tivermos formas de identificar aquele que praticou o ato ilícito. Totalmente. Então, o tempo hoje é muito importante. Isso é globalizado também, né? Pois é. Né? E hoje nós temos um componente diferente, né? Nós temos os registros, as evidências, né? Os vestígios, as pistas que ficam guardadas em sistemas. Normalmente nós chamamos isso dos servidores, né? Ou até provedores de conteúdo, dependendo do caso. E por quanto tempo essas pistas ficam guardadas? Essa seria talvez a grande questão.
Porque se eu tiver um prazo curto, pode ser que eu não tenha meios efetivos de identificar o autor daquele ilícito. E aí não adianta a gente continuar nem a discussão. Então, o ponto tempo, você colocou muito bem. Ou nós achamos uma forma de conseguir legislar, então, no tempo que a tecnologia nos exige, ou todo esse esforço vai por água abaixo. Agora, tem um ponto positivo, falando do ponto tempo, da questão tempo. O judiciário brasileiro, que vem tratando desse assunto com muita intensidade, até por força dos inúmeros problemas que nós temos no Brasil, tem inovado e tem procurado, inclusive, acompanhar e ter esse entendimento. Então, nós temos hoje no judiciário brasileiro em geral, prazos curtos, por exemplo, nas ordens judiciais de quebra de sigilo, que são aquelas ordens que visam identificar junto aos provedores, né, nesse caso de acesso, que forneceram acesso, essas ordens visam obrigar esses provedores a identificarem quem foram os clientes ou as pessoas ou os locais utilizados, melhor ainda, os locais utilizados. Os locais até acho que é mais para aquela simples. prática. Mas e se o provedor está fora do Brasil? Como se efetivar essa ordem? Então, em tese, nós teríamos um problema maior, porque como brigar com uma ordem judicial brasileira, um provedor estrangeiro a cumprir uma ordem brasileira? Uma carta rogatória, algo que impraticável. Algumas soluções já foram encontradas. Explicando um pouquinho para o pessoal de casa, porque a FAPESP também não possui todo esse registro, né? Hoje nós temos, na verdade, o registro dos domínios.br, que é feito pelo comitê gestor. Antigamente a FAPESP fazia, hoje é só o comitê gestor. E que, na verdade, o que o comitê gestor faz? Ele guarda os endereços, né? Quando a gente digita www.leandropinto, por exemplo, .adv.br, nem sei se existe esse domínio, mas exemplificando, na verdade a pessoa digitava lá no começo, né, digitava um número. Para ficar mais fácil de guardar, a solução técnica encontrada foi essa, foi resolver aquele número através de uma sentença, de uma letra ou de letras, etc., para que a gente pudesse guardar. Hoje a gente perdeu um pouco isso, né? Hoje nós temos o costume de ir aos buscadores, via Google, e a gente digita lá e vê o que aparece, que é um outro problema que a gente tem. Mas o provedor, né, que hospeda determinado site, e o provedor que dá a conexão, né, que são coisas diferentes. Então, primeiro eu preciso entrar na internet, eu preciso ter uma conexão dada por um provedor de banda larga, por exemplo, né? Inúmeros exemplos que a gente tem hoje em dia. E a partir daí nós podemos, a partir desta conexão, que é uma coisa, eu gero um número IP ali, eu posso navegar. E nessa navegação eu posso usar serviços. Por exemplo, eu posso criar um e-mail. E a partir da criação desse e-mail eu posso praticar um ato ilícito, usar aquele e-mail para ofender alguém. E se essa pessoa se sente ofendida ou se sentiu realmente aconteceu ofensa, a pessoa tem que saber quem foi. É muito comum a pessoa que praticou o ilícito adotar nomes que não correspondem à identificação verdadeira dela. Muito certamente. Então você tem que primeiro identificar. Isso é feito através dessas ações de quebra de sigilo, primeiro, né, junto aos provedores dos serviços utilizados, caso o IP não venha, por exemplo, no e-mail. Isso é muito comum nos e-mails do Google. Mas e no caso de um site? No caso de um site é um exemplo postado, talvez mais típico, né? O site, nós temos duas possibilidades. Nós vamos usar um blog então, para ficar até mais interessante. O blog é um site com interatividade. Não é um site apenas com notícias colocadas pelo editor do blog. Ele coloca a notícia e as pessoas comentam. Então, eu tenho a identificação do blog, eu já tenho o IP, porque eu tenho o endereço, né? Já sei quem é que está hospedando aquele blog. Dá para a gente descobrir isso, é muito fácil. Mas se for fora do Brasil? Se for fora do Brasil também, nós vamos saber qual é o provedor, mas é fora do Brasil. Fora do Brasil, né? Só que aí vem a questão. Esse provedor que está fora do Brasil, que contém os registros que foram usados para a colocação daquele conteúdo, ou até para a interatividade daqueles que estão visitando, ele tem essas informações. Então, vou admitir que eu esteja no Brasil, contrate um serviço de blog lá fora, um provedor lá fora, mas o conteúdo que eu vou colocar vem de uma conexão brasileira. Mas eu preciso saber que isso vem efetivamente de uma conexão brasileira. Eu não sei, porque não dá para analisar. Também, não dá, não necessariamente. Estou dando esse exemplo para ficar mais fácil. Mas como é que eu vou fazer para saber isso, então? Eu vou ter que perguntar ao provedor de conteúdo deste blog, quais são os registros que você tem aí? Quem colocou, qual foi o IP usado para a colocação daquele conteúdo? E aí eu vou ter uma resposta padrão, que normalmente é a seguinte: olha, eu só forneço isso com uma ordem judicial, que é o mais comum, ou com uma ordem policial, que é menos comum.
Mas ordem judicial de onde? Do país de onde está localizado o provedor, do país de onde está localizado a empresa que controla o provedor ou do país onde está localizada a vítima? O país que está localizado, o provedor propriamente dito. Pois é. Porque às vezes a empresa que controla o provedor não está no mesmo Pois país é. do provedor. Se houver uma resistência por parte do provedor, nós vamos ter um problema de efetividade e iremos perder tempo. Então, na prática, em tese, teríamos que, na maior parte dos casos, contratar um advogado local ou contar com acordos de cooperação mútua, por exemplo, como o que nós temos da Polícia Federal com o FBI americano, para que, a partir daí, teremos ou tivermos, ou, enfim, encontremos chances de ter o enforcement ou a execução desse pedido. Estamos falando em muito tempo. Muito tempo. Na prática, hoje, boa parte desses serviços revelam os dados com uma ordem judicial brasileira. Na prática. Mesmo os internacionais. Muitos deles. Mas pode acontecer que um dia, olha, nós não vamos mais fazer isso. E aí, como é que nós vamos resolver? A ordem do juiz brasileiro, em tese, não vai ter essa força. Sim. A própria questão da rogatória que você citou, a rogatória, hoje uma das soluções encontradas não é mais usar a rogatória. Você manda via FedEx ou Sedex, etc., e vê o que acontece. Inclusive, já tivemos casos no judiciário brasileiro em que o próprio tribunal, TRF Terceira Região, por exemplo, aceitou e recomendou esse tipo de solução, de opção, inclusive. Né? Mas a grande questão é que se ele tiver um advogado no Brasil, o advogado no Brasil derruba. Pois é. Porque ele não pode fazer isso diretamente. Então, mas até para a gente não deixar o nosso espectador aqui apreensivo, eu preciso dar a resposta, né? Mas e se houver essa resistência? Justamente. Aí nós temos que ter tratados e convenções internacionais. Talvez esse seja o grande ponto. Mas uma grande convenção internacional. Uma grande. Temos foi o caso de Basileia, na questão financeira. O caso de Basileia. Né? Renato, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Você de casa, continue conosco em Conexão Legal. Olá, retornamos em Conexão Legal. Hoje falando um pouquinho sobre os marcos da internet, sobre a regulação da internet e alertando você de casa que essa é uma série de 3 programas, este é o primeiro programa. Todos os programas estarão na nossa conta no YouTube e também no idc.org.br. Então se você perdeu ou quer ver os 3, você vá lá no YouTube ou vá no nosso site, certo? Então, Renato, nós falamos sobre a regulação. Efetivamente, um grande tratado, uma grande reunião. Aí podemos até poderíamos iniciar isso num G20. É uma ótima solução. Assim, iniciar isso num G20 e daí nascer um grande termo para todas as nações aderirem. Eu acho que isso já deveria ter sido feito. Os problemas que nós experimentamos hoje já são muito graves. O mundo inteiro, né? Mas é muito difícil. Como é que eu vou fazer uma convenção que alcance quase todos os países, os principais países? Isso é muito difícil, isso leva tempo. A ONU tem algumas iniciativas, mas, na minha opinião, ainda são iniciativas muito iniciais, né, muito superficiais. Nós precisamos evoluir nisso, efetivamente. Mas o que nós temos de prático? Temos a Convenção do Cybercrime, como é chamada, a Convenção de Budapeste de 2001, que hoje tem 46 países signatários. Infelizmente, o Brasil não assinou, por questões políticas, não necessariamente por questões técnicas, mas é um alerta que eu faço. Nós temos que ter atenção. Isso já afeta hoje o mundo como um todo e nós podemos ter essa situação agravada pela recusa legítima por parte de alguns serviços. Sim. E até, do ponto de vista da vítima, uma onerosidade até excessiva, né, na busca do seu direito. Né? Inviabiliza. As próprias autoridades policiais têm já dificuldades hoje. O ponto positivo é que existe um certo cavalheirismo, vamos chamar assim, uma boa vontade por parte dos provedores, que eles acabam aceitando uma ordem judicial brasileira. E nós chegamos, Leandro, até certo ponto, com algumas curiosidades. Então, por exemplo, os Estados Unidos, que tem a primeira emenda, que garante, né, de forma muito efetiva e muito densa, né, contundente, a liberdade de expressão. Que nós não temos, né, o mesmo princípio da forma como é entendida nos Estados Unidos, que eu acho, inclusive, correta. Que, aliás, até hoje eles estão tentando entender, né? Essa é a grande questão. Mudando, né? Já está mudando, em função da própria internet. Né? Existem casos
em que você tem mais facilidade ou mais possibilidades de remover ou atualizar um conteúdo com uma ordem judicial brasileira contra um site ou um provedor norte-americano do que tentar obter algo similar lá nos Estados Unidos. Existem quatro posições já dos tribunais federais da região de Nova York, interpretando de uma forma mais relativa à liberdade de expressão quando a ofensa ela é latente. Então, a intenção do sujeito não foi se manifestar, foi ofender. Então, nesses casos, já existem tendências norte-americanas de mudança ou de reinterpretação desse instituto da primeira emenda. Mas, de qualquer forma, eu vejo hoje como algo muito sensível e muito difícil de ser feito. Então, falamos das convenções, falamos dos tratados, que seria um mecanismo prático. Mas o que nós vamos colocar ali dentro? Né? Quais seriam as normas, quais seriam as condutas? E aí eu faço um outro alerta. Essa dificuldade do que legislar e como legislar, evitando aspectos técnicos, né, que é algo fundamental, não vem só do Brasil. Essa dificuldade ela é norte-americana, é canadense, é europeia. Um exemplo que a gente costuma dar é uma lei, por exemplo, recente do estado da Califórnia, nos Estados Unidos, em que se optou por enquadrar, tipificar a conduta da criação de um perfil falso, até que vai ser objeto de um próximo programa, a nossa discussão de redes sociais. Então, perfil falso é uma rede social. E lá na Califórnia, se adotou a seguinte penalidade, ou as seguintes penalidades. Se você cria um perfil falso, você pode pagar uma multa de $1.000, uma multa pré-fixada. E também, só pela criação, independente de se usar ou não o perfil. Criou, fala $1.000, mas aí você vai ver que tem um outro lado, muito sério. E uma pena privativa de liberdade de até 1 ano de prisão, que na prática também, igual no Brasil, se converte a uma prestação de serviço à comunidade. Vamos trazer como exemplo um caso simples. A sociedade ideológica. Isso. Seria, aqui nós teremos essa interpretação, prática, lá eles optaram por trazer essa figura, essa nova figura. Mas vamos admitir um caso de concorrência desleal, em que uma empresa registra o perfil da outra. Ou uma empresa contrata um terceiro qualquer para fazer esse registro. E um sujeito que não tem nada a perder, por exemplo, a empresa resolve, vou te pagar $100.000, né, porque o prejuízo que eu vou causar para o meu concorrente é muito superior a isso. Então eu te pago 100 mil, você vai pagar 1.000 de multa, sobra 99 na tua conta. Mas eu vou ser condenado a 1 ano de prisão? Não vai, você vai prestar um serviço à comunidade. E ele vai fazer a gestão, né, da sua interpretação, ok, eu pago 1.000, fico com 99 e ainda presta um serviço à comunidade? Poxa, o crime está ficando bom, né? Está compensando. Vejam só que nós podemos correr o risco, como nesse caso, de ao invés de desestimular a prática, de incentivar por via indireta. Esse é um desafio. Mas tem também a grande questão de que os danos serão ressarcidos, desde que a pessoa consiga comprovar a existência do dolo por parte da outra empresa. Pois é, problema. É muito complexo. Nesse caso, houve já pré-fixação de $1.000. Não tem mais perdas de danos, não. É $1.000. Ponto. Olha, os danos causados por aquele perfil? Não, já estão ali nos $1.000. Houve um erro ainda, um erro maior ainda. Muito preocupante. Então você estimula. Sim, E vamos admitir que algum outro estado americano legisle dessa forma e deixe em aberto mais perdas e danos. Mais perdas e danos. E se o sujeito não tiver nada a perder, não tiver nenhum bem? Ou aquilo foi simulado? A vítima vai ganhar 100, 200 ou alguns milhões, mas não vai ter como cobrar. Como executar. Como é que fica? Não, o desafio do judiciário diante de toda essa questão de globalização é muito sério, e não só na internet, em todos os aspectos, no comercial, no financeiro. A globalização trouxe um desafio muito grande para o Poder Judiciário, para o Legislativo, mas efetivamente para o Judiciário que cumpre a lei. E é por isso que o nosso Instituto é tão preocupado com esse tipo de discussão, porque a questão do Judiciário, do ponto de vista global, e são poucas pessoas que escrevem a respeito disso, tem que ser destacada. E eu, infelizmente, chego à conclusão de que o nosso judiciário, o judiciário talvez dos Estados Unidos nem tanto, mas o judiciário europeu, o judiciário asiático, eles não estão preparados para esses novos problemas que a globalização vai causar. É um desafio. Sim, não estão mesmo. Né? Por exemplo, um ponto positivo. Mas olha, isso vai ficar para um outro programa. O nosso tempo estourou. Vou deixar o ponto positivo para o próximo programa. E o próximo programa. Isso no nosso segundo programa. Você de casa, você acabou de assistir o primeiro programa de uma total de 3 programas a respeito da internet. Se você quiser rever esse primeiro programa, você pode ir lá no Conexão Legal, no nosso site conexãolegal.com.br ou no idc.org.br ou no nosso canal do YouTube. Fica aqui o livro da semana. Até uma próxima semana em Conexão Legal e não perca o segundo programa. Até a próxima semana.